paz do Senhor Jesus, está começando agora mais um programa Palavra que Cura. Eu sou o pastor Zé Ricardo. Estamos aqui felizes por você abrir a porta da sua casa para nós transmitirmos a palavra do Senhor para a sua vida, para o seu lar. Quero te convidar a você assistir a vinheta das nossas programações, dos cultos que nós temos para a família, que você possa ver essas vinhetas e logo após nós estaremos trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Gostaria de dizer para você que o Senhor me curou de um câncer que já estava bem atacado e o Senhor Deus tirou com uma mão maravilhosa, me curou aqui neste lugar, porque Deus está neste lugar. Porque aqui através do louvor nós podemos ver o Senhor trabalhando, nós podemos ver o Senhor entrando nos corações e fazendo a diferença sobre essa igreja. Que você venha estar conosco, para que você venha estar louvando o nome do Senhor conosco e conhecendo mais um pouco desse ministério com a gente, amém? E eu tenho grande privilégio de estar aqui hoje e congregando todos os dias nessa igreja. O Senhor tem me abençoado muito em todas as áreas da minha vida e da vida da minha família. Um dia a pastora esteve no meu salão, eu já congregava em outra igreja, quando Deus mandou ela naquele lugar. Foi algo assim sobrenatural, o que Deus fez comigo naquele lugar, onde ela foi usada por Deus tremendamente, quando ela tocou em mim, onde eu sentia dor, muita dor, tinha mais de 3 meses e nada podia fazer. Eu corria, em outro lugar que eu estava não tinha como, porque as pessoas não tinham como fazer nada, e Deus tomou a pastora naquele dia, e aconteceu que Jesus fez um milagre. Eu tinha um desvio na coluna, e Deus tocou naquela mesma hora. Naquele mesmo momento eu senti a presença do Senhor tocando, e eu nunca mais senti aquela dor, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu tenho só a glorificar a Deus por este milagre na minha vida. Vim aqui para contar um testemunho, que é do meu filho. Quando ele tinha 1 ano e 5 meses, Deus falou para ele que ele ia morrer por 2 vezes. Mas as 2 vezes Deus ia estar lá para ressuscitar ele. Então ele ficou internado, ele teve 2 paradas cardíacas, mas Jesus, como prometeu, cumpriu. Jesus libertou ele e ressuscitou meu filho. E hoje ele está lá em casa, ele é o milagre do Senhor Jesus. Tem 7 anos. Graças a Deus, eu tenho muito a agradecer ao Senhor, porque Deus é fiel, Ele promete e cumpre nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. A paz do Senhor. Estou aqui nessa igreja que é da minha irmã de sangue, que é a pastora Lourdes, e eu sou a Marlene Serafim de Carvalho. Estou aqui congregando com ela desde o início da congregação dela que ela iniciou. E eu tenho muito que testemunhar o que Deus tem feito na vida dela e na minha vida, na vida da nossa família. Deus tem cuidado de nós e tem zelado e tem dado vida e força para nós vencer a essas tribulações agora na epidemia. Nós está firme com Deus na palavra dele, a nossa casa, a nossa família, e dado muita bênção e maravilha para todos nós. Eu agradeço porque nós estamos aqui agora com a igreja aberta, unidos, e estamos congregando cada dia mais com fé para vencer. No domingo que vem, nós estamos aqui, cultuando com você e você conosco, ouvindo uma palavra abençoada,
onde Deus tem falado, onde Deus tem operado, onde muitos milagres têm acontecido. Então eu quero te fazer novamente um convite. Venha participar conosco aos domingos 9 da manhã e 7h30 da noite, onde nós estamos obedecendo todas as exigências do Ministério da Saúde. Podem ver que nós estamos de luvas, nós estamos usando máscara. Então vem participar conosco. Não fique quieto dentro da tua casa, observando somente o que está acontecendo, ouvindo notícias ruins. Vem para a igreja, vem buscar força, vem buscar a palavra abençoada, a qual Deus quer dar o refrigério para você, para a tua casa, para a tua família. Então você é o nosso convidado a participar conosco. Venha! Viu aí a maravilha que Deus tem feito através do seu poder, o que Ele tem operado, salvado, curado, Ele pode fazer na sua vida também. A Bíblia disse, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Eu quero te convidar a fazer parte da família AD Palavra que Cura. E agora nós vamos convidar a pastora Kelly para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Eu sou a pastora Kelly e hoje eu fui convidada pela pastora Lourdes para estar trazendo uma palavra abençoada ao lar de vocês. Quero partilhar com vocês uma palavra que está em Esther, capítulo 6, e vou ler alguns versículos para que a gente possa entender a palavra. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele leu diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu, quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os dois eunucos dos reis, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então entrou Amã, o rei lhe disse que se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim, para honrá-lo? Traga-se as vestes que o rei costuma usar e o cavalo que o rei costumava andar montando e tenha na cabeça a coroa real. Entrega-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei e vistam delas aquele o qual o rei deseja. Leve-no o cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoe. Assim faz o homem a qual o rei deseja honrar. Essa palavra ela é bem conhecida. Mardoqueu era primo de Esther, a qual ele terminou de criar Esther. Esther foi uma pessoa que estava lá, pobre, né, sem esperança, sem uma história, né, a ser contada, uma história de honra, mas o Senhor mudou a história daquela mulher, não porque somente queria mudar a história de Esther, mas porque tinha um projeto de salvação para os judeus. Então, Mardoqueu foi lá, ficou na porta do castelo, né, onde Esther residia com o rei, e ali ele ficava a par de todas as coisas que aconteciam. Quando um dia ele viu 2 eunucos, servos do rei, tramando a morte do rei. E ele fez com que a rainha Esther soubesse daquela história. E a rainha fez com que o rei soubesse e assim anunciou o nome de Mardoqueu. E o interessante é que a gente entende que o rei deveria ter sido grato a Mardoqueu. Mas assim não foi feito nada para aquele homem. E sim foi honrado Amã. E ele foi levantado e foi promovido. Ele era um chefe da guarda. E então, todas as vezes que Amã passava, as pessoas deveriam reverenciar, abaixar, né? Porque ele estava passando. Mas Mardoqueu não fazia isso em nenhum momento. A Bíblia não nos relata por que ele não fazia isso. Mas entende-se, se ele tinha uma tradição judaica, ele não deveria baixar. Porque ele não deveria dar reverência a um outro Deus que não fosse o nosso Deus. Mas isso é algo que a gente deduz,
né, conjecturando, porque a Bíblia não nos relata sobre isso. Há outros que dizem também porque ele tinha uma semelhança, um parentesco com Saul. E Amã já era da linhagem de Amalequitas, mas também são especulações, porque a Bíblia não nos relata sobre essa situação. E então Mardoqueu muito se entristeceu e se enfureceu com a atitude de Mardoqueu. E aí ele trama fazer algo sobre aquilo, porque vieram até os ouvidos dele. E ele até então ele não tinha observado essa situação. Mas alguns que observavam Mardoqueu, que todas as vezes que Amã passava, ele não se prostrava diante dele, chegou ao rei, Amã, e disse sobre isso. E um dia, ele sentado na casa dele, tomando vinho com alguns amigos, a esposa de um amigo dele disse que ele poderia, então, fazer uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado. Mas Mardoqueu, ele não se prostrou, porque ele se prostrava ao Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso que Mardoqueu se prostrava, esse não dorme. Esse ele não nos esquece em nenhum momento. E então ele fez naquele dia com que o rei Assuero não dormisse. E o rei não dormiu e pediu que os livros de registro chegassem até as mãos dele. E lá ele começa a ler a história de Mardoqueu, que ele foi livrado da morte por este homem. E então ele chama e diz: o que foi feito para este homem? Por que que eu não honrei ele? Aí responderam que não foi feito nada. E aí ele escuta um barulho. E ele pergunta quem estava no pátio. E responderá a ele que foi Amã que estava no pátio. E Amã entra. Então o rei pergunta para ele: Amã, o que você faria para honrar um homem a qual você deve a vida? E Amã ficou pensando quem mais poderia ser honrado senão ele. Então ele começa a falar que o rei deveria trazer vestes que ele mesmo usava, que ele deveria trazer cavalo real com vestes reais, com coroa, com toda a honra, e deveria levar em praça pública e dizer: este é o homem a qual Deus quer honrar. Mas aquele homem não entendia que toda aquela honra que ele estava propondo para que o rei fizesse, realizasse sobre a vida deste escolhido, ele estava falando para o seu próprio inimigo. É interessante que o homem estava fazendo um projeto de colocar ele numa forca, de tirar a vida dele numa forca. Mas o próprio Deus fez com que aquele rei, a qual poderia decretar, há uma diferença muito grande de decreto para lei. Aquele homem estava com a lei, com planos para tirar a vida, mas Deus usou aquele rei para não dormir, para poder decretar a vida, a vitória, a honra daquele homem. O que é decreto? Quem pode decretar só é aquele que pode trazer o fim da sua história. É algo que você faz e que ninguém mais pode voltar atrás, que ninguém mais pode revogar. Então, Deus pega e coloca aquele rei em prontidão, sem dormir, para trazer a honra e livrar a vida daquele homem. O interessante é que ele não livrou só a vida de Mardoqueu, mas ele livrou também a vida de todos os judeus, aquele a qual confiava e conhecia a Deus. Toda aquela história iria ser mudada por aquele instante que o rei não dormiu. Muitas vezes nós perdemos o sono na madrugada, muitas vezes nós ficamos sem dormir e nós pensamos que é por preocupações, por qualquer outro motivo. Às vezes ligamos uma televisão, vamos mexer no celular, mas nós não vamos nos prostrar diante do Senhor e orar. Mas o Senhor está nos chamando, nos despertando para algo, talvez para nos alertar, talvez para nos livrar, talvez não só para nós, mas para livrar alguém dos nossos. E aí, então, Esther teve uma ideia de fazer um banquete e convidar Amã. E falou com o rei autorizou. E quando esse banquete foi acontecer, Esther delatou Amã para o rei. E quando aquele homem foi descoberto pelo rei, o rei o enforcou
na própria forca que teria feito para Mardoqueu. Muitas vezes o inimigo tem usado pessoas para, às vezes, te envergonhar, para, às vezes, colocar ciladas, dificuldades na sua vida. E você tem desesperado, você tem desacreditado das promessas de Deus sobre a tua vida. E muitas vezes Deus usa o seu próprio inimigo, aquele que projetou, aquele que construiu uma forca para te tirar a vida, para te honrar. Porque o que o rei fez foi exatamente o que ele queria que o rei fizesse com ele. Ele fez com o inimigo dele. Porque o rei mandou o próprio Amã levar Mardoqueu para a praça, com vestes reais, com cavalo real, e ainda gritando: este é o homem a qual o Deus quer honrar. Então, o nosso Deus, ele não dorme, irmãos. O nosso Deus, ele tem vida e vida abundância para nós. Mas é necessário nós acreditarmos nesse Deus a qual nós servimos. É necessário nós acreditarmos que ele é um Deus grande e que pode mudar toda a nossa história. Assim como Mardoqueu, ele nunca se prostrou. Assim como Mardoqueu nunca abaixou, se curvou para aquele homem. Porque ele conhecia, porque ele sabia que ainda poderia Deus mudar a história daquele povo. E o decreto foi desfeito. Por quê? Porque o rei estava apaixonado por Ester. Ela era formosa e agradável diante dos olhos do rei. E então, ele revogou esse decreto, porque senão ele teria que tirar a vida da própria esposa, porque também era judia. Deus mudou toda a sorte daquele povo. Porque ali centenas e centenas, talvez milhares e milhares de pessoas naquele lugar perderiam sua vida. Entre jovens, velhos, crianças, mulheres perderiam a sua vida. Por um ódio, às vezes, adquirido, porque abriu uma brecha e o inimigo entrou na sua vida. Porque o inimigo, ele usa as pessoas porque se dá brecha. Mas quando nós entendemos o que Deus pode fazer na minha e na sua vida, nós estamos atentos em oração, em jejum, em palavra, para entender o que Deus tem para mim e para você. E nós fechamos todas as brechas, todas as portas, para que o inimigo não venha entrar, para que o inimigo não venha tentar ceifar, para que o inimigo não venha tentar impedir os planos de Deus sobre a minha e a sua vida. Que nós temos que entender que muitas vezes nós pregamos para as pessoas, nós falamos para os nossos irmãos, até mesmo para os nossos familiares, de um Deus grande. Às vezes nós mesmos subimos nos púlpitos, ou às vezes quando vamos pregar para alguém, nós dizemos que Deus é grande, que Deus realiza o impossível nas vidas, nas causas impossíveis, mas quando nós vamos viver essa realidade, nós não temos essa força como aquele homem teve, de ter serenidade, de buscar o Senhor. Porque quando ele viu que aquele homem tinha conseguido o aval do rei, um decreto para matar todos os judeus, ele não fez nada mais do que rasgar suas vestes, vestir um pano de saco e se prostrar diante de Deus e pedir um socorro. Toda aquela direção que Ester teve, toda a direção que Mardoqueu teve, foi vindo e inspirado por Deus. Quando nós nos prostramos diante de Deus, diante da nossa tempestade, da nossa dificuldade, nós entendemos que Deus, de uma forma ou de outra, ele vai criar uma situação, ele vai enviar pessoas para nos ajudar, ele vai despertar em nós como nós devemos agir. É interessante que, falando sobre isso, eu me lembro de Paulo, porque Paulo, ele não temia, ele não abria mão do que Deus tinha prometido para ele. Porque quando ele deixou de ser Saulo, Paulo foi verdadeiramente de Deus, porque ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E é interessante que ele apanha, ele é dado como morto, porque estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava pregando a palavra e foi jogado para fora da cidade, acreditando aquele povo que Paulo estava morto. Mas no outro dia, Paulo já estava à margem do outro lado, pregando novamente a palavra do Senhor. E os seus discípulos, aqueles seguidores dele, admiravam o que Paulo estava fazendo. E falava: como que pode? Ontem você estava todo ferido, todo machucado, e hoje você está aqui pregando. Você está aqui novamente fazendo a palavra, fazendo o ID, cumprindo o ID do Senhor.
Mas o Paulo disse para aqueles discípulos, para aqueles a qual estava ali do lado dele, questionando isso. Não foi com essas palavras que o Senhor disse, mas estou dizendo assim para que vocês possam entender. Paulo disse, nada, nem um vento, nem uma tempestade, nem um deserto, nem uma dificuldade pode ser maior do que a sua convicção de salvação. Você entende o que é isso, irmãos? É você passar por todo o deserto, por toda a dificuldade, por toda a luta, mas acreditando que vai chegar o tempo que o Senhor vai voltar e vai buscar a sua igreja. Vai chegar o tempo que o Senhor vai voltar e vai cessar todas as suas lágrimas, que vai cessar todo o seu sofrimento. Mas para que isso venha acontecer na minha e na sua vida, é necessário que nós venhamos ter renúncia sobre nossa vida. É necessário que nós venhamos ter uma vida voltada totalmente para o Senhor. É necessário que muitas vezes nós venhamos abrir mão até mesmo dos nossos desejos, das nossas vontades, para cumprir a vontade de Deus sobre nossas vidas. E muitas vezes nós abrimos mão por coisas pequenas. E o que Deus tem preparado é muito grande. A promessa de Deus é que Ele vai salvar nós e a nossa casa, assim como fez Noé. Porque Noé pregou tanto tempo sobre a volta do Senhor, sobre o conserto, e ninguém quis ouvir. Mas quando o dilúvio veio, muitos estavam desapercebidos, e Noé entrou na arca levando consigo sua família. Será que a família de Noé merecia estar dentro da arca com ele? Talvez acreditava verdadeiramente no que Noé pregava? Não, mas a promessa estava sobre a cabeça de Noé, porque Noé acreditava. Eu posso crer fielmente que Noé acreditava sim, porque ele pregou por muitos anos isso. Então, quem verdadeiramente conhece o Deus que ele serve, quem verdadeiramente sabe o que Deus pode fazer nas nossas vidas, ele abre mão de tudo. Ele abre mão de todas as coisas que nós achamos importantes para estarmos junto do Senhor. Porque Abraão abriu mão de Isaque, que era o filho que ele mais amava. Mas o Senhor disse, entrega teu único filho, e ele foi. Por isso o Senhor abriu mão naquela hora do sacrifício. Porque Abraão, mais uma vez, voltou seus olhos para o Senhor e disse, mesmo que ele amava, ele ainda colocava Deus em primeiro lugar. Que nós venhamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Que nós venhamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas causas, nas nossas tempestades e dificuldades. Porque Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. Aquele homem, Mardoqueu, naquela época, não foi honrado quando ele salvou a vida do rei. Outro foi honrado no lugar dele. Mas no momento certo em que Deus sabia que ele precisaria daquela honra, daquele favor, daquele socorro de Deus, o Senhor fez com que o rei não dormisse e se lembrasse que ele devia algo, que ele devia honrar e ser grato por aquele homem ter salvo a sua vida. E todo o povo foi salvo. E muitas vezes nós desesperamos, nós murmuramos e até mesmo questionamos que Deus nos esqueceu. Mas Deus, ele não nos esquece. Deus, ele não dorme. Ele não é tardio em agir ao nosso favor. É porque Deus, ele sabe o tempo certo, o momento certo de fazer na minha e na tua vida. Porque a palavra diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se ela é perfeita, jamais ela pode ser tardia. Ela vai chegar no momento certo. Porque Deus, ele não conhece só o hoje. Ele conhece o seu passado, ele conhece hoje, conhece o amanhã também. E nós sabemos somente o que os nossos olhos podem ver. Mas o Senhor, ele contempla tudo. E ele sabe que lá na frente como as coisas vão acontecer, como vai se proceder as coisas. E o Senhor sabia que o momento certo de honrar aquele homem era naquele momento para salvar todos aqueles judeus. Por isso Deus colocou Esther diante daquele rei para dar salvação para aquele povo. Amém? Que vocês venham guardar essa palavra no teu coração. Eu quero agora fazer uma oração com vocês, que vocês, da onde estiver, possam parar um segundo, poder curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para que essa palavra venha entrar no coração de vocês. Amém?
Deus, obrigada, Senhor Jesus, pela esta palavra, Pai. Que nós venhamos guardar no nosso coração, Senhor, essa certeza, Pai. Que Tu és um Deus que não dorme, Pai, mas Tu és um Deus que guarda, Pai, e protege, Senhor. Tu és um Deus, Pai, que realiza, Pai, e cumpre todas as Suas promessas sobre nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, nós queremos aqui agradecer, Pai, pela Tua morte na cruz, que não foi em vão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você viu aí a palavra com a pastora Kelly? A palavra abençoada de Deus para a sua vida? Nunca se esqueça que o Senhor está à procura de um verdadeiro adorador. E você faz parte desta família de adorador. Eu quero te convidar a fazer parte da nossa família e fazer o que Deus tem feito de maravilha no nosso meio e pode fazer na tua vida também. Fica com Deus. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.